Olá, hoje a gente vai continuar a leitura Mateus para Todos, da série de livros O Evangelho para Todos. Então a gente hoje já está avançando um pouquinho mais nesse nosso projeto e eu conto com você para estar aí dialogando comigo, trocando alguma ideia aí nesse sentido para nós entendermos um pouquinho do texto bíblico, o que o N.T. Wright fala a respeito e a nossa posição também. A gente viu no vídeo passado a respeito da visita dos magos, que não eram reis, quando do nascimento de Jesus, e agora a gente vai falar sobre algo que é muito da nossa atualidade, por conta das mídias sociais, das redes sociais, da televisão, enfim, dos meios de comunicação, que é a questão dos refugiados, questão das pessoas que precisam sair dos seus países de origem, de onde nasceram, da terra na qual eles pertenciam, para ir para outros lugares motivados por guerras, por fome, por escassez de comida, por doenças, enfim, pelos mais variados motivos. E o texto bíblico aqui que a gente vai ler hoje também fala dessa questão da família de Jesus ter a necessidade de ser refugiado em terra estranha, de sair da sua terra e ir para uma terra estranha. Então me acompanhe aqui na leitura de Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 23. A viagem para o Egito. Depois de os magos partirem, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José. Levante-se, disse ele, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Assim ele pegou o menino e a mãe e foram para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e enviou pessoas para matar todos os meninos de 2 anos em Belém e nos distritos circunvizinhos, de acordo com a informação que recebera dos magos. E assim se cumpriu a palavra que veio através do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, chorando e lamentando em voz alta. É Raquel que chora por seus filhos, e não deixará ninguém confortá-la, porque eles não existem mais. Depois da morte de Herodes, subitamente um anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito. Levanta-se, disse ele, pega a criança e sua mãe e vá para a terra de Israel. Aquele que queria matar o menino está morto. Assim ele se levantou, pegou a criança e a mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia, em vez de seu pai, Herodes, teve medo de voltar para lá. Depois de ter sido avisado em sonho, ele foi para a Galiléia. Ao chegar lá, estabeleceu-se em uma cidade chamada Nazaré. Isso cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Até aqui o texto bíblico. E já vou comentar algumas coisinhas assim, do meu ponto de vista, né? Primeiro, que era comum, e isso parece estranho, sou estranho para nós, mas era comum na época do Antigo Testamento, início do Novo Testamento, aparições angelicais nas quais os anjos, como mensageiros, traziam alguma informação, alguma mensagem importante para pessoas selecionadas por Deus. Então aqui a gente vê que em sonho apareceu um anjo do Senhor para José. Depois ele também sonhou de novo. Então a gente vê assim várias formas pelas quais há uma intervenção divina sobrenatural na história aqui de José, Maria e de Jesus, assim como houveram outras no Antigo Testamento, como eu falei no vídeo anterior. Então tem essa intervenção, seja através, e hoje em dia, principalmente pela palavra de Deus, pela Bíblia, a gente é instruído, é ensinado, é orientado. Se a gente medita nessa palavra, ela vai falando conosco dia a dia. Seja por intermédio também, então, de visões, de sonhos, mensageiros especiais, como no caso, anjos.
e às vezes a gente nem percebe quando é um anjo. Tem uma história do Antigo Testamento de Ló, que os anjos apareceram em uma cidade lá para falar com Ló, eles destruíram a cidade e as pessoas nem reconheceram tal qual anjos, acharam eles muito belos, até queriam abusá-los deles. Para ver como isso é interessante, no mínimo. Mas voltando para o nosso texto bíblico, vamos ver aqui o que o N.T. Wright fala a respeito, então, dessa viagem para o Egito. Seja o que for que você diga a respeito de Jesus a partir do seu nascimento, as pessoas com certeza o consideravam uma ameaça. Então Herodes, que já havia sido avisado, alertado, percebido através dos magos que o rei dos judeus era nascido, ele então resolve eliminar essa ameaça. Do momento do seu nascimento em diante, a sombra de cruz pairou sobre a história. Então, desde que Jesus veio ao mundo, segundo N.T. Wright, aqui a cruz pairava sobre ele. Quer dizer, a ameaça de morte, ameaça de sacrifício. E foi isso que ocorreu quando Jesus nasceu. Naquela época, meninos de até 2 anos de idade foram mortos por amando de Herodes, para justamente não se cumprisse a profecia. Agora é importante também a gente fazer um paralelo lá com o Êxodo, né? Quando Moisés tira o povo, quando Deus tira o povo do Egito através de Moisés, o faraó havia decretado, por conta da grande quantidade já de judeus que tinham no Egito na época. Vê que interessante, agora que me toquei. Jesus vai para o Egito, né, com a família agora refugiado. Moisés estava no Egito com o povo judeu e Deus tira o povo do Egito. Quando o povo cresceu bastante lá no Egito, na época do faraó, ele manda exterminar os meninos também, as crianças pequenininhas, os meninos. E Moisés é colocado num cesto de juncos e acaba parando na casa do faraó. Agora, a ironia do destino é que Jesus vai para o Egito justamente para fugir de um massacre igual. Enfim, é só abrindo um parênteses aqui, mas vamos continuar no que o autor tem para nos dizer. Portanto, o Evangelho de Jesus, o Messias, nasceu em uma terra em uma época de turbulência, tensão, violência e medo. O príncipe da paz, antes de aprender a falar e andar, era um refugiado sem teto com a cabeça a prêmio. Mateus, assim em outras passagens, insiste para que vejamos em Jesus, mesmo quando as coisas estão em seu pior aspecto, o cumprimento da Escritura. Aqui o N.T. Wright fala, então, o príncipe da paz, antes de aprender a falar e andar, já era um refugiado sem teto. A gente vê hoje muito, né? Como, principalmente no Oriente Médio, ali tem os conflitos acontecendo e os refugiados vão se espalhando pela Europa, pela Ásia Menor. Isso é muito triste, principalmente quando envolve crianças, idosos, mulheres, que na sua maioria são indefesos, né? E tem que lidar com uma situação bastante complicada, longe de sua terra, longe da sua casa, muitas vezes longe de sua família. Não há sentido em chegar de forma confortável, diz N.T. Wright, quando o mundo está na miséria. Não há sentido em ter uma vida fácil, enquanto o mundo sofre violência e injustiça. Se ele é o Emmanuel, Deus conosco, tem de estar conosco quando está o sofrimento. E aí esse capítulo é sobre isso. Tem essa questão da justiça social que o Evangelho também traz, e que muitas vezes muitos cristãos têm uma certa aversão quando se fala em justiça social, em ajuda aos pobres, em ajuda aos necessitados, em lutar, né, por aqueles que não têm voz, que não conseguem ser ouvidos na sociedade. Do Egito chamei meu filho é uma citação de Oséias capítulo 11, versículo 1. Para Mateus, parte do papel e da vocação de Jesus consiste em completar a história de Israel. A gente lembra então que Mateus, ele novamente fala para o judeu, e a gente vai vendo no desenrolar das escrituras de Mateus, dos escritos dele, que ele traz muitas profecias bíblicas do Antigo Testamento apontando para Jesus, que se cumprindo em Jesus. Então o judeu ia entendendo isso aí. E isso criava uma atenção, principalmente para os fariseus e saduceus, que eram os religiosos da época. No livro de Jeremias 31:15 também a passagem é a respeito da renovação da aliança. Mateus sugere que Jesus traz libertação mesmo quando tudo parece
desolador e impossível. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, na passagem de Isaías, Nazir representa ramo, que fala aqui dessa questão, que ele será chamado de Nazareno. E cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Na passagem de Isaías, a qual Mateus reporta, Nazir representa ramo, Nazireno. Isaías diz que um ramo crescerá da raiz de Jessé. Em outras palavras, haverá um novo começo para a casa real de Davi. Em Jesus, não a despeito dos eventos desvairados e trágicos que envolveram o seu nascimento, mas por causa deles, Deus fornece a salvação e o resgate pelo qual Israel anseia, e por meio disso, sua justiça para o mundo. Aqui finaliza os comentários do N.T. Wright e a gente vai terminando por aqui também. Então essa viagem para o Egito, isso é a coisa assim bem interessante, né, do Evangelho. É que sai ali da terra deles e vai para o Egito, onde que eles foram escravos durante 400 anos. Depois Deus o chama do Egito para ele ser o grande libertador do povo judeu, e não somente dos judeus, mas de todo aquele que crê, de todo o mundo. Não sem antes haver derramamento de sangue. Então a vinda de Jesus, já no começo da sua história, é uma história de confronto contra o status quo, contra este sistema de coisas que está aí. Mais tarde ele mesmo diz que o mundo jaz no maligno, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Enfim, espero que você tenha apreciado mais essa nossa conversa. Na próxima conversa vem algo bastante interessante também, que é a pregação de João Batista. Então a gente vai começar a ver o surgimento do ministério público de Jesus a partir do batismo. Tá joia? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.